O episódio 5 de It Welcome to the acaba por mostrar a verdadeira forma de Pennywise. Sim, nós vemos a primeira vez o Pennywise em carne e osso. E obviamente que houve um detalhe que vocês esqueceram, porque é que a própria Lily foi salva. E esse detalhe é muito importante que vocês nem viram e vou-vos explicar aqui. Sejam bem-vindos ao Netflix e neste vídeo nós vamos falar sobre, obviamente, o que é que aconteceu no episódio 5. Vamos falar sobre o próprio Matthew, porque é que ele estava lá. Vamos falar também sobre as mortes, sobre Pennywise, a volta dele. E também iremos falar sobre Nable Street e porque é que a própria Lily conseguiu sobreviver até mesmo ao próprio monstro do medo. Então fica neste vídeo para não perderes no detalhe. Vamos começar pelo próprio Dean Heron e também o Tunnel, que eles acabam por terminar de ver as memórias e também o passado, da maneira como é que eles vão conseguir encontrar a casa. Sim, eles vão logo diretamente para Nable Street, os militares e tudo mais, onde é a única casa que tem o túnel, tem tudo que vocês possam imaginar, e onde está a casa, ou é a casa do próprio Pennywise, sim, a casa do monstro dos medos. E isso é bastante interessante ver que eles conseguiram ver totalmente tudo pelo próprio Tunnel. Contudo, aqui para nos perceber também que os próprios militares e também as próprias crianças vão diretamente para essa casa, onde eles vão descer pelo túnel, pelos esgotos, por tudo que vocês possam imaginar. Onde nós vamos também entender que eles encontram, sim, o Matty. Sim, o Matty aparece lá em cima, naquele terraço, vamos dizer assim, onde estão lá os amigos, tem lá a Merge, que também acabou por ser, digamos, magoada, mas depois ela provavelmente vai conseguir devolver, ou vão conseguir colocar os olhos novamente, porque há um motivo para isso, é muito importante, já vos explico. Também iremos falar sobre a própria o Matty, que provavelmente a gente deve pensar como é que ele está vivo, se ele morreu, sim. E aí nós vamos para os esgotos, a parte mais impressionante, onde o próprio Pennywise vai começar a dar o medo, sim. Nós vimos o próprio Lily, as crianças, o grupo deles, a quererem descobrir, a ir atrás do Matty para saber onde é que está a coisa, mas aquilo tudo era uma armadilha, sim. O próprio Pennywise era o próprio Matty e obviamente que eles conseguiram fugir, uns morreram infelizmente, outros conseguiram também fugir dos esgotos. Vimos o Dick Harold a ir atrás do próprio Ross, que morreu por causa do próprio Welland, que queria matar o próprio Pennywise, mas infelizmente não conseguiu. Mas depois nós vimos que a própria Lily conseguiu sobreviver, sim, por uma pedra, por um fragmento, e que o próprio Pennywise foi-se embora. E esse é que é o motivo grande porque é que ele conseguiu sobreviver a isto tudo. Mas o que torna este episódio tão aterrador, tão um pesadelo enorme perante tudo o que está a acontecer. Provavelmente vocês devem estar a perceber que as crianças, tudo, o próprio Pennywise testa cada um deles, ou seja, ilusões, medos e tudo mais. Nós podemos perceber que cada um tem, vamos dizer, medo deles, ao medo do Pennywise, pela forma que ele é. Eles até chamam de coisas, chamam aquilo que, entendem? Aquela coisa que está lá. E isso é bastante interessante ver, porque ele é um extraterrestre e ninguém percebe isso. Ou já perceberam, mas provavelmente vão entender mais profundamente. Onde no episódio seguinte, que vamos ver o episódio 6, vamos mais a profundo sobre o passado de Pennywise. Contudo, falando aqui, continuando para falar, que o Pennywise vai acabar por testar cada criança. Lily, o próprio Will, o próprio Rich, o próprio Mert, entre outros personagens. Devem perceber que cada um tem os seus pesadelos, cada um tem as suas memórias, os seus passados e também as suas alegrias. E isso acaba por ser bastante interessante. Mas porquê é que eu toquei nesta parte da Mert? Porquê é que é tão importante falarmos da Mert? Porque a Mert, vocês devem perceber que a mãe do próprio Will, mais para a frente, né, aquele pai que aparece lá com o próprio Pennywise e tem lá a estátua, é muito interessante ver que essa mãe que está ali ao pé daquele filho é o próprio Mertz quando era mais criança, assim. Estão a perceber que o passado de 1908, de 1962, entre essas datas importantes, como 27 anos após 27 anos, isso vai acabar por colocar essas crianças muito mais velhas e serem filhos daqueles que são os atores que apareceram nos filmes de 2017 e 2019. E é por isso que Pennywise está sempre a voltar de 27 anos após 27 anos e vai sempre ver algumas crianças diferentes para ver se consegue testar o medo de cada um, para que se exista alguém que consiga derrotar o próprio Pennywise. No episódio 5, quando o próprio It ou o próprio Pennywise vai diretamente atacar a própria Lily, há algo ou alguém que consegue intervê-lo, né? Vamos dizer, impedir
de ele atacar a própria Lily. E isso é muito impressionante, porque se vocês forem ver no próprio episódio, temos o próprio túnel que ele deixa aquele fragmento para trás. E isso era de propósito. Porquê? Porque nesse sítio era onde a própria Lily ia se perder. Que ela se perdeu naquela meio confusão, e nós percebemos que o próprio Pennywise foi atrás dela. Porquê? Não sei. Provavelmente ele deve ter algo que ninguém percebeu, mas ela deve ter algum passado com o próprio Pennywise. Contudo, aqui posso-vos falar que a única maneira de conseguir destruir ou impedir de alguém chegar mais perto do próprio Pennywise é o próprio fragmento, que faz esse fragmento enfraquecê-lo, faz esse fragmento trazê-lo mais medo, mais angústia, para ele não conseguir afastar, melhor, aproximar do própria vítima. Isso é muito impressionante, e isso já tinha falado há pouco tempo, o porquê que a própria Lily tem que utilizar esses 13 fragmentos. Se vocês notarem, muito impressionante, temos o Dick Harrow, que ele abre aquela caixa com os pais ou com os avós, e que lá também deve estar outra pedra. São 13, já encontraram 2, e tem que encontrar mais 11 fragmentos para conseguirem pelo menos fechar a presa, digamos, o monstro dentro da árvore ou da floresta, para ele não sair, ou enfraquecer, que é a possibilidade que vai acontecer. Então é isso, o episódio 5 acaba por mostrar inúmeras novidades. Lily que acaba por conseguir não somente enfrentar o próprio Pennywise, mas conseguir perceber como é que Pennywise acaba por se afastar e conseguir não aproximar tanto da própria personagem. Vemos os próprios gods e a casa Nibble Sweep, mas seja inofensiva, mas é uma casa muito importante, onde está lá tudo, onde está o medo, onde estão os gods, onde estão todas as coisas que toda a gente estava à procura e de onde via o mal. E também temos o próprio Dick Harrow, que acaba por última vez encontrar o Ross, que acaba por morrer, mas vê os mortos a viver, e isso é bastante interessante. Então, se não tem nada para vos dizer, então é sempre subscreverem-se para o canal e também seguirem sempre a conta do TikTok, tudo que vocês possam imaginar, e obviamente também deixarem sempre o vosso comentário. Então é obrigado, bem no próximo vídeo e tchau.